Olá, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje iremos falar sobre esse grande ícone, a personificação, se podemos dizer assim, da laranja mecânica, do futebol total, da Holanda da década de 1970. Esse grande jogador que, sem sombra de dúvida, é um dos melhores da história. Vamos passar pela sua infância, ver como foi seu início de carreira, os problemas que ele teve também de relacionamento, ele no Barcelona e principalmente na seleção holandesa, onde ele ficou conhecido no mundo. Então, chegue mais, vamos falar sobre Johan Cruyff. Antes de começar a falar de Johan Cruyff, nós iremos aqui deixar claro que iremos falar da vida de jogador de Johan Cruyff. Ele teve uma carreira também muito boa como técnico. Só que aí o vídeo ia ficar mais longo do que de costume, não achei interessante. Então iremos falar apenas da carreira de jogador. Vamos citar ele como técnico lá na frente, mas aqui o foco é ele jogador, beleza? Então vamos nessa. Mas como sempre, antes de começar a falar exatamente do atleta dessa semana, peço para que você dê aquela curtida, é muito importante pra gente, pro nosso canal, para desenvolver. Também comente, deixa aqui o seu comentário falando o que você está achando dos vídeos, de quem você quer ver aqui no canal. Qualquer coisa já pra gente já basta. Pode ser um rostinho, umas palmas, um kkk, um A, qualquer coisinha já tá valendo pra gente, serve como interação e conta muito pro YouTube divulgar esse vídeo para as outras pessoas. E se ainda não se inscreveu, também se inscreva, tá ok? Para que você possa receber os vídeos do canal assim que eles saírem. Então, sem mais delongas, vamos falar de Johan Cruyff, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Johan Cruyff nasceu no ano de 1947 na cidade de Amsterdã, capital da Holanda, Países Baixos. Ele nasceu e foi criado muito próximo ao estádio do Ajax, a uns 5 minutos, segundo as pesquisas que eu fiz. Seu pai trabalhava numa lojinha, tipo uma mercearia, e sua mãe o ajudava ali no comércio da família. O seu pai teve uma ligação sempre muito grande com o time do Ajax, o time principal ali da capital, e o pai era torcedor ferrenho do time. Sem contar também que ele às vezes fornecia material, frutas, para que o time pudesse dar aos seus jogadores, sua comissão técnica, seus funcionários. E assim a proximidade começou a ficar muito maior para o Cruyff chegar ao Ajax. Só que no início da sua vida, o futebol não era prioridade para o Cruyff. O que ele queria realmente era jogar beisebol. E isso também o seu irmão mais velho. Os dois adoravam beisebol, jogavam muito, principalmente na sua infância e até o final da adolescência. Só que a grande paixão do pai do Johan Cruyff era o futebol. E aí aconteceu uma coisa trágica, que com apenas 12 anos de idade, Cruyff perdeu seu pai. Seu pai faleceu por um ataque cardíaco e com isso ele perdeu uma grande representação na sua família, uma imagem paterna. E aí ele começou a botar na cabeça que para homenagear o pai, que queria tanto que ele fosse jogador, ele seria jogador de futebol. E o que facilitou também essa transição aí do beisebol para o futebol foi que a sua mãe, necessitando trabalhar e ganhar dinheiro, já que a mercearia ela não conseguia dar conta, não estava conseguindo dar conta, ela foi trabalhar dentro do clube do Ajax, no estádio do Ajax. E lá ela também conheceu o padrasto do Johan Cruyff, que também trabalhava no Ajax. Ou seja, a família toda era muito cercada dentro do clube de futebol, dentro do futebol. O que aproximou muito o Johan Cruyff desse time e que a gente vai contar a história agora. E a história do Johan Cruyff, especificamente no Ajax, começa quando ele chega aos 10 anos de idade. Ele estava próximo ao estádio do Ajax, jogando bola com seu irmão e com os meninos, os amigos deles de rua, de escola.
E aí ele começou a se destacar. Sorte do Johan Cruyff que passava por ali o treinador das categorias de base do Ajax. Viu ele jogar, se encantou com a maneira do jogo do Johan Cruyff e o chamou para fazer parte do time de base do Ajax, sem que fosse necessário ele passar por uma peneira. E aí, com apenas 10 anos de idade, ele começou as categorias de base. Começou a aprender muitas coisas do jogo, a desenvolver melhor a sua forma de jogar, e foi crescendo, tanto em estatura quanto em qualidade. Só que nesse período, até 15 anos de idade, ele também se dividia. Além do futebol, ele também jogava beisebol, que era, como eu falei, a maior paixão esportiva de Johan Cruyff junto com o irmão. Só que quando chegou aos 15 anos, ele decidiu largar o esporte de taco, né? E focou exclusivamente no futebol. Focando também muito no desejo que o pai tinha para ele do futuro de profissão. E aí ele resolveu realmente se dedicar ao futebol. E aí o Cruyff foi se desenvolvendo dentro do time do Ajax e chamando muita atenção. Com apenas 17 anos de idade, ele já foi chamado para integrar o time profissional do Ajax, que na época não vinha muito bem das pernas. Em 1964, ele fez sua estreia no profissional. E foi uma estreia muito marcante. Não para o time perdeu por 3-1. Só que no seu primeiro jogo, Cruyff já marcou um gol. Só que o ano do Ajax naquela temporada não foi bom. O time terminou apenas com a 13ª colocação no campeonato holandês. O time realmente começou a desenvolver com o Cruyff e como um grupo apenas na temporada seguinte, de 1964 e 1965. Nessa temporada, ele jogou 23 partidas e marcou 25 gols. Média de mais de um gol por partida, é incrível isso. Claro que na época a gente tinha um maior número de gols, só que continua sendo incrível até porque ele não é um atacante. E o time conseguiu, com a ajuda de Cruyff e dos seus companheiros, o título de campeão holandês, depois de um ano desastroso, que nem eu falei que eles tiveram. E não foi só isso. Nos próximos anos, ele também conseguiu outros títulos holandeses e títulos da Copa da Holanda, se mantendo ali como o principal time holandês da década e que persiste até hoje. O Ajax, sem sombra de dúvida, é o principal time holandês. E a cada ano que passava, o time crescia cada vez mais e mais. Ele saiu do cenário nacional e conseguiu status internacionais. No ano de 1969, o time alcançou a sua primeira final de UEFA Champions League, sua primeira final continental. Só que na sua primeira experiência não terminou muito bem. Com Cruyff em campo, o time perdeu de 4-1 do Milan. Só que, claro, o time era muito bom e muito jovem. Então teria outras oportunidades e foi o que aconteceu. 2 temporadas depois, em 70, 71, o Ajax chegou novamente à final da UEFA Champions League. E dessa vez não teve a história de ficar com o vice-campeonato. Eles conquistaram o título vencendo por 2-0 o Panathinaikos da Grécia. Foi uma vitória muito marcante, foi o primeiro título europeu do Ajax e que colocou realmente o Johan Cruyff como um dos grandes nomes do futebol no mundo. E não parou por aí. No ano seguinte, mais uma vez, o time conseguiu manter a base com o Cruyff como principal cabeça do time e chegou à final da Champions League mais uma vez. Dessa vez, o adversário foi a Internazionale de Milão. O Ajax venceu sem dificuldades com o show do Cruyff. Foi 2-0 com 2 gols do Cruyff. O cara comandou o jogo, não apenas fazendo os gols, mas armando o time como cabeça pensante de maneira incrível. E nessa temporada de 71-72, muitos jornalistas da época viram aquilo como uma vitória do futebol total, como a afirmação desse estilo de jogo, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, especificamente no time da Holanda, contra aquele jogo defensivo mais truncado dos times italianos. Claro que isso teve também uma revanche, que foi no ano seguinte, onde o Ajax novamente chegou à final e dessa vez enfrentando a Juventus,
também da Itália. Nesse jogo foi bem mais complicado. Foi apenas 1-0 para o Ajax, que conseguiu seu tricampeonato consecutivo, coisa que poucos times conseguiram e que vão conseguir. O gol não foi do Cruyff, só que, segundo os analistas da época, ele comandou o jogo. Ele era o cara que armava jogadas, controlava o ritmo do jogo e conseguiu levar seu time a mais um título, mais uma vitória e sua terceira conquista de UEFA Champions League em sequência. Depois dessa temporada, Johan Cruyff saiu do Ajax e foi para o Barcelona, que iremos falar agora. E aí, Cruyff saiu do Ajax para o Barcelona com um preço exorbitante de 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares hoje em dia é um troco. Só que na época foi recorde. E ele chegou muito badalado, até porque ele era atual tricampeão europeu. Então vinha como grande nome para reforçar e tirar o Barcelona de uma fila de muito tempo sem conquistar títulos importantes. E foi o que ele conseguiu nessa sua primeira temporada. O Barcelona precisava muito da ajuda do Cruyff, porque havia 14 anos que o time catalão não vencia o Campeonato Espanhol. E nessa temporada de 73-74, ele conseguiu esse feito. Ele comandando o time, sendo o pensante, o meio de campo, armador da equipe, levou o Barcelona para o título espanhol. O destaque dessa conquista foi que o time catalão venceu o todo-poderoso Real Madrid por 5-0. Ah, mas jogou em casa? Não. Lá no estádio do Real Madrid, no Santiago Bernabéu. E isso deu muitos frutos para ele também individualmente. Ele havia ganhado 2 anos anteriores com o Ajax a Bola de Ouro, prêmio da France Football. E ele ganhou pela terceira vez nessa temporada, completando a trinca. Só que nem tudo são flores. Depois dessa primeira temporada, Johan Cruyff jogou mais 4 temporadas pelo Barcelona, sem muito sucesso. Não digamos assim, sem muito sucesso. Sem muitos títulos, podemos dizer assim. Nas 3 temporadas seguintes, ele conseguiu levar o time a disputar o título. Mas o Real Madrid deu o troco e sempre conquistava os títulos com 5 pontos de vantagem ou mais do Barcelona. Não conseguiu repetir a dose. Na sua 5ª temporada pelo time catalão, ele até conseguiu um título, mas não foi do espanhol, não foi título europeu. Conseguiu uma Copa do Rei, que é um título pequeno, de menor expressão, mas também muito importante ali na Espanha. E perdeu o Campeonato Espanhol para o Atlético de Madrid, por apenas 1 ponto de vantagem para o time da capital. Apesar de tudo isso, foram 5 temporadas jogando na Espanha, e mesmo com poucos títulos conquistados, ele ficou muito marcado para o time do Barcelona. Ele é um dos grandes nomes da história. Se você for à cidade de Barcelona, você vai ver, principalmente dos mais velhos, o quão Johan Cruyff é idolatrado pelas pessoas, pelos moradores da cidade. Ele decidiu ir para os Estados Unidos. Por lá, ele defendeu, na sua primeira temporada, o Los Angeles Aztecs. Depois de 2 anos jogando pelo time de Los Angeles, ele mudou de ares. Foi jogar ainda lá nos Estados Unidos, só que agora defendendo o time da capital, o Washington Diplomats. Ele acabou brigando muito com a diretoria, com os donos do time e seus companheiros. Tanto é que em pouco tempo, depois de uma temporada, ele foi mandado embora, até porque o time não vivia uma situação financeira muito boa. E nesse período, ele começou a receber ofertas de times da Europa para poder voltar ao seu continente natal. Times como o Arsenal, por exemplo, sondaram ele para ver se ele poderia defender a sua equipe. Mas quem veio com força mesmo foi um outro inglês, foi o Leicester. O Leicester chegou até a anunciar a contratação de Cruyff. Só que por um motivo que eu procurei e não achei, ele acabou não indo para lá.
ele preferiu voltar à Espanha, onde ele fez uma ótima campanha ali, ótimos jogos com o Barcelona. Ele assinou com Levante. Cruyff chegou como uma grande esperança para conseguir manter o time do Levante na primeira divisão do Campeonato Espanhol. Só que não foi o que aconteceu, infelizmente. Não porque o Cruyff jogou mal. Também foi isso, mas ele teve uma contusão muito séria. Cruyff jogou apenas 10 jogos pelo time espanhol, fazendo apenas 2 gols. E o time do Levante acabou rebaixado e voltou para a Holanda para defender novamente o seu time de coração, o time de coração de seu pai, o Ajax. Nesse seu retorno à sua casa, podemos dizer assim, ele jogou 2 temporadas e 2 temporadas muito vitoriosas. Ele conseguiu 2 títulos holandeses e 1 título da Copa da Holanda. Só que novamente nem tudo são flores. Ele começou a discutir o seu novo contrato com o time do Ajax, só que as partes não se entenderam. E aí ele acabou brigando com os dirigentes do clube, resolvendo ir para o maior rival do time holandês. E aí ele foi jogar no Feyenoord, também ali próximo à capital. E lá ele conseguiu ajudar o time a sair de uma fila. Assim como ele fez com o Barcelona, alguns anos antes, o Feyenoord não ganhava o título há muitos anos, há 10 anos para ser exato. E o Cruyff comandou o meio de campo do time, era o cabeça pensante novamente, e ajudou a equipe a conquistar o título holandês e o título da Copa da Holanda. Depois disso, ele decidiu realmente se aposentou pela segunda vez, só que dessa vez em definitivo. E aí, a partir daí, ele começou a imaginar sua carreira de técnico, que foi o que aconteceu. Ele se tornou um técnico de grandes conquistas. Ele conquistou muitos títulos como treinador e é um dos grandes treinadores também da história. Na seleção holandesa, dessa camisa aqui que eu estou usando, o Johan Cruyff fez sua estreia no ano de 1966, com apenas 19 anos. Ele já chegou fazendo barulho pro bem e pro mal. Ele, na sua primeira partida, já marcou o gol, mas também foi expulso. Pois é, ele foi o primeiro jogador da Holanda a ser expulso em um jogo de futebol. Olha, também é lembrado por coisas ruins. Depois disso, a sua convocação passou a ser mais recorrente, só que ele não se firmou, sim, muito forte na seleção holandesa. Depois desse período, Cruyff e seus companheiros, que eram basicamente do Ajax e do Feyenoord, começaram a fazer parte da equipe da Holanda e formar o futebol total, que a gente conhece e que ficou marcado na história. A Holanda conseguiu a classificação para o Mundial de 1974 na Alemanha Ocidental, na época que ainda era separado pela Guerra Fria. E chegou lá com grande destaque e fez uma grande Copa. Um estilo de jogo que Cruyff fazia parte. Ele não era o único nome daquela seleção, era um dos principais, se não o principal. Na Copa do Mundo de 74, o time da Holanda conseguiu, na primeira fase, 2 vitórias e 1 empate. Venceu o Uruguai e venceu a Bulgária. E empatou com a Suécia. Na segunda fase, ainda em fase de grupo, né, o regulamento era diferente, ele conseguiu 3 vitórias. A primeira contra a Argentina por 4-0, sendo que ele fez 2 gols, o Cruyff, seus primeiros 2 gols na história da Copa do Mundo. Também venceu a Alemanha Oriental e na terceira partida enfrentou o Brasil. O Brasil... não é boa lembrança. Nós perdemos por 2-0 com um gol de Cruyff e um outro gol que teve assistência do Cruyff. Na final, a Holanda chegou com uma pompa pela Copa que ela fez, só que ela ia enfrentar a Alemanha Ocidental, a dona da casa. No início ela não se intimidou. Fez o gol logo no início, depois uma jogada maravilhosa do Cruyff, na qual ele sofreu o pênalti, que foi convertido pelo time holandês. Só que o time não suportou
O time da Alemanha conseguiu realmente controlar as ações da Holanda, empatou também de pênalti e virou com o gol do Gerd Müller. Tudo encaminhava para a Copa de 78, onde Cruyff jogou as eliminatórias, jogou bem, e ia conduzindo a Holanda com um time base muito próximo daquele time de 74. Tanto é que o time chegou na final, só que sem o Cruyff. E aí vem o porquê. Há vários rumores sobre o que realmente aconteceu. Só que a versão oficial foi que o Cruyff sofreu uma tentativa de sequestro um pouco antes da Copa do Mundo da Argentina em 78. E aí ele tomou a decisão de não ir para a Copa por questão de segurança. Ele preferiu ficar com a família e com seguranças, literalmente protegendo ele. Johan Cruyff, para mim, é um dos grandes nomes da história do futebol. Eu, como brasileiro, a gente sabe que nós temos grandes nomes. Pelé, Zico, Garrincha, Sócrates, Rivelino, entre outros nomes, Romário, Ronaldo, mais atualmente. Só que no mundo a gente não valoriza tanto. E Cruyff, para mim, está entre os 5 maiores nomes do futebol. O grande problema dele é que ele tinha uma personalidade muito difícil. Ele não se dava bem com os seus companheiros e com seus adversários. Tanto é, você vê aí que eu falei algumas apenas, ele teve várias brigas ao longo da sua carreira. De ideias, de se lidar. Só que a gente sabe também que os grandes gênios também têm essa dificuldade de lidar com as outras pessoas, com ideias de outras pessoas. E eu acho que essa é uma característica do Cruyff. Ele era super inteligente. Claro que a ideia do futebol total não foi dele apenas. Ele teve um conjunto de pessoas que o ajudaram a fazer parte da história do futebol e a elevá-lo como um dos principais nomes do esporte. Isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. Agradeço muito se vocês ficaram até agora. E peço novamente para que você curta, comente e se inscreva no canal. Não se esqueça de acionar o sininho, também é muito importante, para que você receba notificação de quando novos vídeos aparecerem por aqui. Claro que eu sempre falo, vídeos novos sempre aos domingos, às 10 horas da manhã. Ok? Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.